emocionante, foi um bom jogo. O Atlético venceu o Cruzeiro de virada, gol já nos acréscimos no finalzinho ali do bom Ademir, tem que ser titular desse time inclusive, viu, Turco? Você vê aqui primeiro, Luciano Dias conta, na bola, Lu! Nas arquibancadas do Mineirão, clima de festa. Os cerca de 45 mil atleticanos provocaram. A torcida do Cruzeiro também encheu o setor visitante. As melhores chances do primeiro tempo foram do Galo. O chute de Jair passou perto. Neste lance, bobeira de Rafael Cabral e Hulk não conseguiu aproveitar mesmo com o gol vazio. O camisa 7 também tentou de bicicleta. E nessa finalização no cantinho, Rafael Cabral mostrou elasticidade. O Cruzeiro voltou melhor para o segundo tempo. Neste lance, Godin saiu jogando errado e o garoto Vitor Roque quase aproveitou. Aos 9 minutos, um susto. Everson e Edu se chocaram na área. O centroavante cruzeirense precisou ser levado de ambulância para o hospital. Com a saída de Edu, Vitor Roque passou a jogar no comando de ataque. E foi o garoto de 17 anos de cabeça que abriu o placar. 1-0 Cruzeiro. O Atlético foi para a pressão. Hulk acertou o travessão. Também parou Rafael Cabral nesta cobrança de falta. Mas aos 38 minutos, a arbitragem marcou pênalti sobre o camisa 7. Os cruzeirenses ficaram na bronca. Eu nunca vi isso em minha vida, em nenhuma parte do mundo. Pode errar um jogo? Pode errar. Mas errar em todo o jogo e cobrar esse pênalti é incrível, né? Na cobrança, Hulk mandou no cantinho e deixou tudo igual. Parecia que o clássico terminaria empatado, mas no finalzinho, Ademir mostrou oportunismo e decretou a virada do Galo. Uma alegria muito grande. Eu tinha falado com o Arana um pouco antes ali, que eu ia antecipar, fazer o facão na área, para ele cruzar na área. E acabou que aconteceu. Foi um clássico com muitos ingredientes e com emoção até o último minuto. No fim das contas, a torcida do Galo comemorou não só a vitória sobre o Cruzeiro, mas também a liderança isolada do Campeonato Mineiro, agora com 22 pontos. Muita emoção, foi jogo muito disputado, muito físico. Atlético nunca se rindió, nunca, jamás. Y creo que somos justos ganadores. Tenemos que mejorar en la definición, pero fue un juego muy emotivo. Apesar da derrota, a torcida do Cruzeiro aplaudiu os jogadores. Muito orgulhoso. Os meninos como jogaram, o time como se plantou para ir para frente, sempre pensando em pressionar, sempre indo para frente com muita intensidade. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estava conversando hoje com o meu patrão lá na Rádio 98, Bruno Carneiro. 4 anos que eu trabalho, é a primeira vez que eu tenho uma reunião com ele. E patrão bom é esse. Poucas reuniões e muita objetividade. E aí a gente falando sobre conveniência. Conveniência. O que é a conveniência? Eu venho aqui e digo algo que quem está em casa acha que é correto. Aí eu digo, aí o cara olha e fala, esse cara é bom. Falou o que eu queria ouvir. Esse cara é bom. Aí amanhã eu digo algo que ele não está de acordo. Ele diz, gordo escroto. Escroto tudo bem, mas gordão, pô. Foi um sacrifício chegar nesse shape aqui pra vocês me chamarem de gordo. Ajuda aí. E aí isso é conveniência, né? Se há um erro da arbitragem e o erro me beneficia, tá tudo bem. Mas quando é contra, aí esquema, vagabundo e tal. É assim que acontece. Então, como nós estamos um pouco preocupados aqui com a repercussão, o que as pessoas vão dizer, porque você andando corretamente já te arrebentam, então vamos expor. Não, para mim, não foi pênalti. Para mim, o Atlético do Turco é menos organizado que o Cruzeiro do Pessolano. O Turco precisa reduzir um pouco, quer dizer, precisa não, né? Quem sou eu? Eu não tenho a pretensão de achar o que ele precisa fazer. O amor do Turco pelo Nacho, que é um cara que eu defendo, que eu acho um baita jogador, precisa reduzir só um pouquinho para ele enxergar que em jogos mais intensos o Nacho às vezes entrega menos. O Vargas está pedindo passagem e outra coisa, Turco, o Ademir, ele não tem rótulo, ele não é um jogador da prateleira de cima
de ter passagem por seleção, de não ser gringo, ele não habla. Mas se ele resolve, ele tem que ser titular desse time. E para mim não foi pênalti, daqui a pouco nós vamos falar do pênalti. Cada um vai falar de uma coisa aqui para ninguém, para não ficarem comentando a mesma coisa. Então eu já quero abrir com você, Léo Gomide, que quando chegou aqui falou, esse Pesolano é bom. E ele é bom, ele perdeu o jogo, mas o time dele é organizado. O Turco ganhou o jogo, o time do Turco ganhou, tecnicamente é bem superior, isso fez diferença. E daqui a pouco, calma, que nós vamos entrar na questão do pênalti. Boa tarde, Léo Gomides. Boa tarde, Everton Guimarães. Gostou do trabalho do Pesolano, gostou do Cruzeiro, o Atlético venceu, gostou do jogo. Foi um bom clássico, né, Gomide? Quem achou que o Pesolano ia meter o time lá atrás com a bunda na parede, enganou-se, porque o Cruzeiro encarou dentro da possibilidade, jogou de igual para igual. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. A quem está em casa, uma ótima semana para todo mundo. Ô Everton, eu concordo com praticamente tudo que disseste aí nessa introdução a respeito propriamente do jogo, né? Para mim, Everton, é claro que não é definitivo, né? O que a gente assistiu na tarde de ontem no Mineirão, a gente não pode classificar como definitivo, né? Que vai ser uma regra na temporada. Ambos os times podem ainda crescer ao longo do ano, mas para mim ficou uma leitura de o quanto o Cruzeiro pode fazer enfrentando times que são mais competitivos talvez do que ele, com relação ao que o Atlético ainda não está fazendo, né? Eu acho que ficou, para mim, uma impressão da capacidade que o Cruzeiro tem para a temporada, do quanto o Atlético ainda tem uma grande margem de crescimento, porque se nós formos fazer uma análise bem racional, bem fria, Everton, a gente falava aqui que o elenco do Atlético comparado ao do Cruzeiro, e eu usei a palavra aqui na semana passada que isso não é um demérito, são simplesmente jogadores em estágios de carreira diferente, mas nada impede que, por exemplo, um Vitor Roque, que ontem fez um ótimo jogo, mais para frente, né, daqui uns 4, 5 anos ou até menos, se torne um jogador, talvez nem no Brasil, talvez no exterior, mas um jogador com um potencial tão grande como o Atlético tem no elenco. Só que em sua maioria, o Atlético tem um elenco muito mais forte do que o Cruzeiro. E aí onde eu quero chegar eu acredito que a partir do momento em que um time que ele é inferior em termos de peças ao rival e consegue fazer um jogo, para mim, bem de igual para igual, ambos errando em alguns momentos, seja no defensivo, seja no ofensivo, mas ter finalizado menos não quer dizer que ele fez um jogo pior do que o rival, não quer dizer que ele foi dominado pelo rival, porque se nós olharmos aí um mapa das finalizações do Atlético, o Atlético finalizou das 19 vezes, se eu não estou equivocado, 20, 16 foram de fora da área, Everton. São chutes de pouca probabilidade de gol, são chutes em que o jogador não está numa situação tão vantajosa. Mas se não chuta, vocês reclamam. Não, a questão é o seguinte, pode chutar à vontade, só que a probabilidade de se tornar gol, ela é pequena, Everton. Então, chutar muito não quer dizer superioridade no gol, no jogo. O que quer dizer superioridade é você conseguir finalizar menos, mas finalizar com mais qualidade. Chegar com mais presença dentro da área. Colocar os jogadores mais talentosos em condições mais favoráveis de se fazer gol, né? O Atlético conseguiu uma finalização de dentro da área com o Hulk, né, aquela bicicleta, no primeiro tempo. Depois teve o cabeceio que acabou acertando o travessão. E aí os 2 gols no final da partida. O Cruzeiro finalizou menos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, um time que em termos de elenco, inferior, conseguir fazer um jogo como o Cruzeiro fez ontem, bom jogo, não que o Atlético tenha jogado mal, mas ainda precisa de maior evolução. Se a gente olhar um pouco mais, estender um pouco mais a análise aí, a gente pode ver que nas últimas 3 rodadas, talvez, do campeonato, o Atlético ganhou 3 jogos bem no final, né, Everton? E tem um time para fluir mais, é o que eu quero dizer. Ganhou do Atlético no final com um pênalti que não existiu, ganhou do Pouso Alegre numa bola parada ali no finalzinho do jogo, venceu o Cruzeiro com um gol nos finais, no finalmente da partida, e nenhum, para mim, dos 3 jogos foi um jogo em que ele controlou a partida.
Para mim, o que chama atenção no Atlético nesse momento é essa questão. Não é um time que vem controlando os jogos, Everton. Seja com a bola, seja controlando os espaços. Achei que ontem, defensivamente, faltou um pouco. Ô CJ, o Gomide fez essas críticas ao trabalho do Turco, que pegou um time pronto e um elenco que deve ser o melhor elenco do futebol brasileiro, certamente, se não está entre os. Aliás, o do Atlético e do Flamengo, né? O Palmeiras não tem um elenco tão assim, mas organizado certamente é mais que os dois. E agora eu queria que você falasse sobre o Cruzeiro do Pessolano, o trabalho do Pessolano, um jogo em que o Cruzeiro perdeu. Se tem VAR ali, talvez nem perdesse, mas hoje o Juliano Lopes Lobato lá, se tivesse VAR, não teria chamado, porque é lance de interpretação, bababá, não sei o quê. Aliás, tivemos a oportunidade hoje de falar com o Juliano Lopes Lobato. Obviamente que eu estava lá para perguntar, eu não estava lá para emitir a minha opinião, mas aqui eu posso emitir, não que ele esteja ausente, se quiser entrar, aí o espaço está aberto, mas a arbitragem teve uma queda de rendimento, sim, de uns tempos para cá, e não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, não é a primeira vez que eu falo. Mas agora o papo é sobre o Cruzeiro do Pessolano. O que mais te agradou? Porque ali, CJ, nos jogos, nota-se uma clara organização do Cruzeiro. Ninguém está dizendo aqui, vai subir com o pé nas costas, vai ganhar o título. Ninguém está dizendo isso. Mas hoje já passa muito otimismo no sentido de organização. CJ, buenas tardes. Boa tarde, Everton, os amigos aqui do estúdio, quem está em casa. Passa sim, Everton. Nós já falávamos dessa organização em outras partidas, no próprio Sergipe, naquela goleada no segundo tempo, um primeiro tempo 0-0, outras partidas pelo Campeonato Mineiro. E olha que trocou muito, né? Mexeu em muitas peças o Pessolano. Por problemas contratuais, problemas de Covid, problemas de contusão. O Cruzeiro vem sendo mexido nesse início de temporada. Mas essa organização fora de campo dá uma estrutura para o jogador, dá uma tranquilidade para o cara, e essa organização dentro de campo também reflete muito nesse coletivo do time. Eu gostei muito do lado direito do Cruzeiro ontem, e aí quando eu coloco o lado direito, eu coloco do Rômulo ao Vitor Roque, ainda passando pelo Canezinho, que fez ali uma meia direita bem interessante. Eu acho que o lado esquerdo, o Rafael sofreu um pouquinho mais, né? O Rafael Santos sofreu, até vacilou, não só ele. Na hora do gol do Ademir, era ele quem estava na marcação, mas a bola veio lá de trás, o Hulk sai para fazer o pivô, tem tempo de dominar, ajeita a bola para o Arana, que consegue dar um passe, não só um cruzamento, um passe para o Ademir fazer um gol. Mas a gente vê uma organização, uma coragem, esse trio ofensivo. O Gris até já falava de um tempo aqui maior para o Daniel. Eu cobrava até uma ponderação, mas já não falava disso para o Vitor Roque, que vinha em uma sequência com muita confiança e com um futebol muito legal, né? O Vitor Roque, naquele jogo contra o Sergipe, outros jogos aí mostrando muita responsabilidade, confiança. É um jogador que tem que mostra a sua identidade, não amarela mesmo, jovem que não sente tanto o jogo, e ontem jogou de duas formas diferentes. Jogou aberto pela direita e depois jogou centralizado com a saída do Edu. Foi aí quem fez o gol. E esse trio ofensivo, Everton, talvez tenha achado aí o Pessolano uma saída para o que ele procurava. O Bruno José, sendo o jogador de origem, ele dá até assistência. Mas acho que sem a bola, entregava menos, marcava menos. O Pessolano exigia e cobrava mais. Tanto que improvisava por ali um meia, improvisava o Giovani. Agora, com o Vitor Roque pela direita, que é bom no 1 contra 1, tem uma boa recomposição, é forte fisicamente e tem essa versatilidade, caso ele precise sacar o Edu ou jogar com dois atacantes, às vezes pode jogar num 4-4-2, deixando o Vitor Roque ao lado do Edu. Pelo lado esquerdo ele tem o Vagninho, que não jogou ontem pelo contundido, nem foi relacionado, mas tem a opção agora do Daniel jogando ali. Então esse trio ofensivo, e o meio pode ser o Canezinho, pode ser o João Paulo, pode ser o próprio Giovani quando voltar, me agrada muito esse trio ofensivo. Gostei da coragem do Cruzeiro ontem, Everton, em marcar o Atlético mais à frente, por momentos impor até uma dificuldade de saída. O Cruzeiro saía com os dois zagueiros e o Rafael goleiro fazendo esse terceiro homem, tanto que errou muito. O Atlético trazia o Alan, né? O Alan, que é muito bom jogador. O lado positivo do Atlético, já que eu enumerei o lado do Cruzeiro aqui, acho que Alan, Jair, boa partida dos dois, Ademir, e uma entrada do Vargas também espetacular. Acho que o Nacho está bem abaixo, e aí eu não digo só tecnicamente, digo fisicamente. A gente vê o Nacho, parece que ele está sempre afogado, né? Se dedica muito, corre muito, mas parece que está jogando na altitude. E aí o Alan vinha para fazer essa saída, bateu o tiro de meta ao lado do goleiro ali, do Everson,
E o Cruzeiro conseguia encaixotar com os 3 na marcação, adiantando, e o Canezinho fazendo uma sobra ali. Eu gostei muito do Cruzeiro, é o que você falou, ninguém está cravando nada, é um time mais organizado que dá uma esperança para o torcedor, mas ainda tem falhas, ainda tem buracos. Esse espaço ali entre o meio-campo e a defesa, logo depois que você rompe essa primeira linha, ainda existe espaço. Acho que o Pessolano tem que trabalhar isso aí. Daqui a pouco o Grice, o Gomide falou mais das questões e dos problemas e limitações do trabalho do Turco, o CJ falou do Pessolano. Daqui a pouco o Grice faz uma salada e fala dos dois, porque agora...